Olá, muito bom mesmo trazer até você algumas das leis universais pelas quais a infinita inteligência usa para tornar realidade seus sonhos, desejos e projetos. Todo o conteúdo deste canal J. Carlos de Andrade CLW é voltado à missão de trazer até você novos paradigmas, embasados pela ciência da mecânica quântica, que deixa-nos claro a necessidade de adotarmos uma visão espiritual sobre nossa passagem por esta dimensão, tal como era bem conhecido por povos antigos e mentores religiosos em várias partes do mundo. Eu, o intérprete amador destas leituras, sou imensamente agradecido a você pelo apoio, seja por inscrever-se no canal, deixar seu comentário e ainda um like na publicação. Quer baixar este conteúdo em PDF? Acesse o site Escola de Luz, cujo link consta na descrição. Este é o fascículo 6, a lei da apreciação, o louvor, do autor Dr. Raymond Holliwell. A tradução é de Marcos Trombetta e a leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva do canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Lei. Louve ao Senhor. Salmo 150. Sem exceção, eu acredito que todo mundo já tenha lido ou ouvido falar da história de Aladim e sua lâmpada mágica. Como um pobre rapaz encontrou-se com um pequeno gênio que lhe conduziu até uma pequena lâmpada, velha e empoeirada. Era uma lâmpada mágica, e quando ele a esfregava, um pequeno homem saía de dentro dela em meio a uma nuvem de fumaça e perguntava a ele quais eram os seus desejos. Nós, quando crianças, sempre sonhávamos com fadas e gênios e com todas as coisas bonitas da vida que poderíamos ter. Porém, muitos dos nossos sonhos assim permanecem até hoje, pois nós não podemos fazer nada a respeito. Na verdade, nós não podemos acreditar em fadas, mas nós sabemos que existe um princípio equivalente ao da lâmpada mágica. Não é algo material que podemos carregar e esfregar sempre que quisermos para chamarmos nosso pequeno gênio para realizar nossos desejos. É um entendimento, o qual nos capacita a usarmos a lei mais claramente, e ao usarmos isso, nós estimulamos nosso melhor e trazemos para nós muito mais prazer e felicidade, que até parece mágica ou milagre. Esse entendimento é o fato de louvarmos a Deus, a lei, por aquilo que nós desejamos e, invariavelmente, a velocidade da realização do nosso desejo será na proporção de algo mágico.
Esse método, com certeza, não é algo novo. Ele é usado na Bíblia, do seu começo até o fim. Louvar sempre foi um método comum usado para chamar a atenção, favores e bênçãos de Deus, desde que se acredite nisso. Na história antiga, nós aprendemos que alguns indivíduos traziam seus sacrifícios e os depositavam na frente do altar para conseguirem os favores de Jeová. Além desse ato, eles ofereciam seus louvores com músicas e cerimônias, acreditando que fazendo isso, eles seriam favorecidos, suas orações seriam atendidas. Leia os sonetos de Mozart e note sua estrutura. Leia sobre a queda de Jericó e note o processo usado pelas pessoas, as quais marcharam sobre as paredes da cidade, até que elas se quebraram e caíram, a qual tornaram-se conquistadores. Leia o último salmo de Davi, e ao fazer isso, lembre-se que ele foi usado pelos hebreus por décadas e tem se provado muito eficiente ao longo dos séculos. O cantar de certas músicas ou o soar dos trompetes não traz o resultado pelo qual você está orando. Nem repentinamente você ganha o favorecimento de Deus por causa disso. O efeito de seus esforços não influencia Deus de nenhuma maneira, mas isso sim influencia você. Isso permite a você ser elevado e inconscientemente tocar na lei e ganhar suas bênçãos. O que tem sido um ato inconsciente ou um método acidental pode tornar-se um fato e um meio regular de estimularmos nosso ser maior. Qualquer um que aprender o simples método de louvar, isso sozinho irá estimular e elevar o seu ser maior. Jesus uma vez disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, sereis capaz de mover montanhas. Fecha aspas. Aquele que conseguir perceber o tamanho do poder do louvor, conseguirá fazer o mesmo. O louvor é complementar à fé. Se a fé é liberdade e entendimento, o louvor é a aplicação desse entendimento. A fé é a caldeira que mantém uma substância de poder, e o louvor é o combustível que transforma aquele poder numa força ativa. Se você precisa constantemente olhar a sua caldeira e cuidar especialmente do combustível que a alimenta, com o objetivo de conseguir um melhor resultado, então o combustível é uma parte muito importante do maquinário. Deste mesmo modo, fé sem louvor é uma caldeira fria, uma massa inerte de maquinário. Pode até ser legal olhar para ela e falar sobre ela,
mas não tem valor algum até que ela seja posta para trabalhar e comece a produzir. O louvor é um estimulante para a mente. Ele acelera a oração. Isso magnetiza tudo o que há de bom ao seu redor. Ele transforma esse bom em uma substância visível e útil. Uma mulher estava chorando amargamente e orando em prantos a Deus por suas necessidades. O mestre, ouvindo-a, silenciou-a e perguntou: Seu Deus é o Deus das lágrimas, da dor, da angústia e sofrimento? Ela disse: não. Deus é um doador de alegria, paz, felicidade e amor. Fecha aspas. Você quer paz e alegria, mas, no entanto, você ora para o seu pai em lágrimas? Se você quer preto, você pede por branco? Se você pedir um peixe, você esperaria receber uma serpente? Se você pedir por pão, você expectaria receber uma pedra? Você poderá apenas receber aquilo que você tiver expectativa de receber, pois a lei é imutável e está sempre trabalhando para te atender. Uma oração jamais deveria ser uma súplica, imploração em um estado triste. Uma oração deveria ser um clamor, declaração, louvor e um prazeroso agradecimento. O louvor é uma avenida da oração por onde o espírito da lei se expressa. O louvor é uma ampla rodovia, enquanto as outras formas são apenas estreitas ruelas. Através dessa inerente lei, quando o homem louva, ele abre-se para Deus e eleva sua consciência para um campo muito mais alto e torna-se um grande canal para receber o que há de melhor que está sempre esperando para vir até ele. Louvar abre uma pequena porta em sua mente que o capacita a aproximar-se de Deus e tornar-se conectado com as forças divinas dentro de si e ao seu redor. Louvar é a rota mais curta para completar qualquer demonstração e a maneira mais rápida para desfrutar de uma eficaz oração. O louvor expande e abre a mente para cima, enquanto, ao contrário, condenação contrai e restringe. Toda a criação responde ao louvor e é agradecida. Provavelmente, você já notou como um treinador, depois de cada performance de seu adorável cãozinho, o recompensa com algumas das guloseimas favoritas do animalzinho, que fica todo cheio de orgulho e pronto para a próxima proeza. O treinador está sendo muito sábio ao usar a mesma lei, pois o animal fica todo agradecido pelo presente e preparado para a próxima atividade.
Com certeza, você já percebeu também como uma criança chega a brilhar de alegria quando recebe um elogio ou um louvor. Aqueles que têm problemas com seus serventes ou ajudantes certamente deveriam usar o método do louvor com seus funcionários, e você perceberá uma grande diferença em sua produção. Você já deve ter experimentado alguma vez, tenho certeza, essa lei em seus negócios. Alguma vez já te aconteceu de alguém condenar ou criticar os seus esforços quando tudo o que você estava fazendo era tentar agradar? Por acaso, você não ficou se remoendo por dentro? Talvez você até pensou em desistir do trabalho e deixar que outro faça. No mínimo, uma experiência igual a essa suprime os seus esforços e zelo, e você não deseja mais melhorar. Isso é como uma pessoa reage quando a lei é usada ao contrário. Agora, quando alguém te elogia por seus esforços, você sente que está expandindo e melhorando e tenta ainda mais intensamente ser perfeito. Seu interesse torna-se maior por causa do prazer, e com sua felicidade você traz mais felicidade em seu trabalho e em todos ao seu redor. É um fato sabido que até mesmo a vida das plantas se expande quando elas são elogiadas. Quando nós somos elogiados ou quando nós elogiamos, existe uma resposta física dentro de nossos corpos. Médicos dizem que as células do nosso corpo respondem à lei. Elas parecem saber e expandir em força, capacidade e mesmo em inteligência. Com toda certeza, nós sabemos que é a mente trabalhando através de cada célula que causa essa expansão. Existe um campo invisível através do qual nossos pensamentos agem. Assim como a água expande em poder quando é aquecida e reduz quando é uma massa sólida de gelo, quando é congelada, a lei do espírito reflete na lei da física. Embora nós não sintamos isso ou compreendamos completamente, nossos pensamentos estão se movendo continuamente no invisível éter, e eles estão ou aumentando ou diminuindo em poder e em inteligência. Quando nós louvamos a riqueza e a onipotência de Deus, a lei, nossos pensamentos são grandemente aumentados na atmosfera mental. Esse aumento afeta nosso ser e se reflete em todas as coisas que nossa mente e nossas mãos podem tocar. Se nós estivermos contraindo nossos pensamentos através do medo, criticismo e reclamações, nós estamos refletindo essa contração e nossos resultados são retardados e congelados. É provado que
um negócio fracassado pode tornar-se um negócio de sucesso através do louvor e do elogio. Amigos que haviam acabado sua amizade a retomaram devido à lei do louvor ou lei do elogio. Um homem me contou que, enquanto estava dirigindo, ele ouviu um barulhinho na traseira do seu carro. Ele começou a falar com o seu carro e começou a agradecê-lo por tê-lo levado a salvo para casa sem atrapalho ou demoras. Ele dirigiu cerca de 30 quilômetros e estacionou em casa com segurança. Quando ele tentou mover o carro novamente, ele descobriu que o eixo traseiro estava quebrado. Uma mulher me contou um dia que ela estava olhando para um tapete velho e desgastado que já tinha oferecido muito bons serviços. Ela tentou o método do louvor e começou a elogiar o velho tapete. Poucos dias depois, ela recebeu a notícia que um tapete zerinho estava vindo para ela do Colorado e em 3 semanas depois ela recebeu 3 tapetes novinhos de presente. Seu marido, vendo o contraste dos tapetes novos dentro de casa, decidiu que eles precisavam urgentemente de alguns móveis novos. Pois é, sempre a lei funciona e através do elogiar o velho tapete, ela acabou tendo uma sala com tudo novo. Seja a mudança em coisas inanimadas ou em indivíduos, isso não importa, desde que o resultado desejado seja obtido. A lei funciona sem discriminação. Mas melhor ainda que o elogio seja bom para outras pessoas e coisas, ele é a nossa salvação também. O louvor muda nossa observação, toda a nossa forma de olharmos para a vida. No passado, nós tínhamos o hábito de procurarmos nossas fraquezas e falhas, assim como os defeitos dos outros, mas agora nós vemos diferentemente. Nós procuramos as conquistas, o que é bom, e a beleza disso que merece o nosso louvor. Isso, na verdade, tem 2 efeitos. Isso enriquece a nossa humanidade e nós somos capazes de irradiar louvor, alegria, coragem e felicidade para todos aqueles que são afetados por nossa influência. Isso afeta o nosso interior de tal maneira que nossa mente começa a armazenar todos os pensamentos que merecem louvor que são enviados a ela. Isso estabelece uma nova maneira de pensar e gradualmente os velhos pensamentos que eram destrutivos ficam absorvidos nos novos. Assim, torna-se um hábito pensar louvor, e nossa vida mergulha na alegria do elogiar tudo o que merece elogio. Elogiar com o coração é muito mais vital
do que elogiar com a cabeça ou com os nossos lábios. Elogiar não bajula e nem influencia Deus, como tentam fazer algumas pessoas que oram usando um método superficial e ineficiente. O louvor não tem como objetivo alcançar Deus. A intenção do louvor é unicamente voltada para o homem, com o objetivo de elevá-lo para tornar-se conectado com a lei, ou Deus. O louvor eleva seu estado de consciência para que ele possa ficar mais receptivo ao que é grandioso ao seu redor e para que ele se eleve acima da falta disso. O louvor eleva a vibração do homem, eleva suas atividades, estimula sua fé e contata um campo mais elevado de pensamento. Nós copiamos dos israelitas uma prática que é anual. Todos os anos nós temos um dia de agradecimento e muitos pensam que isso é para expressarmos a nossa gratidão pelo ano que passou. Se você refletir por um momento, você poderá rapidamente perceber que isso é o contrário da lei do louvor. Esse dia não poderia ser para rever, e sim para prever. Ou seja, um verdadeiro dia de agradecimento deveria ser uma expressão de nossa fé, não no passado, mas no presente e no futuro que virá. Muitos de nós estamos presos a uma barricada. Nós queremos o nosso pagamento adiantado. Nós apenas agradecemos depois que nossos celeiros estiverem cheios. Se tudo está indo bem, nós estamos dispostos a parar e agradecer por nossa boa sorte. Qualquer um pode ser agradecido com o presente já nas mãos. Se as condições são difíceis, nossa colheita fraca, nossos problemas nos aborrecem, nós estamos aptos a esquecermos de agradecer. E o pior, saímos por aí fazendo tormentas sobre nossos problemas e muitas vezes acabamos até mesmo culpando a Deus por sua falta. Quando alguém consegue cantar louvores, mesmo frente a frente com a adversidade logo desaparece. Isso não é uma promessa, essa é a lei. Aprenda a render louvores, a ser grato, como se tudo já estivesse em suas mãos, e você terá encontrado a lâmpada mágica do Espírito. Essa atitude mental não só traz até nós nossos desejos, mas também gera nossa confiança, força ou fé e constrói uma certeza que as coisas estão vindo. Assim sendo, louvar, quando as coisas parecem estar escuras, forçará o sol a passar por entre as nuvens. O grau de nossa fé na lei de Deus
é medido antes de recebermos o que queremos, não depois. É esse grau de fé que determinará o que seremos capazes de receber. Era isso que Jesus sabia quando ele dizia: qualquer que seja a coisa que você desejar, quando orares, acredite que você já recebeu e então você a terá. Fecha aspas. O louvor é o acreditar em ação. E essa ação acontece no presente. Acontece no agora. Alguns dos exemplos dos trabalhos de Jesus mostram-nos como ele interagia com os seus problemas. Uma vez, ele virou-se para um de seus pacientes e perguntou: "Você acredita?" Para outro, ele perguntou: "Você consegue perceber?" Em um de seus testes mais difíceis, indo para a tumba onde seu amado amigo Lázaro estava morto, nós não vemos diferença em sua atitude. Ele manteve-se à parte das rezadeiras e suas primeiras palavras de oração foram: "Pai, eu te agradeço porque você me ouviu." Fecha aspas. Pelo que uma pessoa poderia ser grata em um momento igual àquele? Mas o mestre sabia que ele estava sendo grato pela resposta de seu pedido para que Lázaro voltasse à vida. Diretamente, ele chamou com uma voz direta: "Lázaro, sai para fora." E no livro está escrito que Lázaro moveu-se em suas roupas no túmulo e levantou-se novamente. Em outra ocasião, 10 leprosos se aproximaram do mestre pedindo para serem curados. Ele os ordenou que fossem se apresentar para os sacerdotes. Mais tarde, um dos homens voltou para expressar sua gratidão a Jesus por tê-lo curado. Jesus voltou-se para ele e perguntou: "Não foram 10 homens que foram curados? Então, onde estão os outros 9? Para o único que vivenciou a lei, ele disse: "Levanta-te e vai. Sua fé te curou." Fecha aspas. Apenas um entre os 10 demonstrou sua disposição em voltar e agradecer com um coração cheio de gratidão. Ele recebeu uma cura permanente. Muitos dos estudantes falham em repetir suas demonstrações, pois eles acham que demora demais para acontecer, ou eles tornam-se descuidados com a lei depois que eles recebem alguma bênção. Um dos primeiros requisitos da lei é que mantenhamos uma atitude de louvor e agradecimento. Se nós esperamos receber o derramamento de bênçãos de Deus, nós devemos nos manter receptivos, e o louvor é o caminho mais simples conhecido para conseguirmos isso. Seja grato pelo pouco que você possui, e o muito
virá até você. Nós precisamos manter nossos pensamentos energizados e vibrantes sempre, e o louvor é o caminho para fazermos isso. Se existe alguma ingratidão escondendo-se em sua mente ou em seu coração, comece agora mesmo a recitar o Salmo de Davi. Louve você, o Senhor. Lei. Assim que nós sincronizarmos nossos pensamentos com a lei de Deus, a lei irá nos servir na mesma proporção. O falecido Russell Conwell, no Templo Batista da Filadélfia, havia claramente compreendido quando ele chamava as pessoas para participarem de um serviço de louvor em músicas e orações. Todos em sua igreja que queriam orar por seus problemas eram convidados a virem, deixarem suas oferendas, deixar o seu nome e dizer quais eram as suas necessidades. Um homem magrinho veio e pediu para que o nome de sua irmã fosse posto na lista. Ela era uma paciente em um hospital psiquiátrico e por isso tinha que ser posta na lista. Na semana após o serviço de louvor, ele foi chamado para ver a sua irmã no hospital e ele ficou maravilhado ao vê-la sendo trazida até ele e sendo atestada como curada. Uma mulher trouxe suas joias e as pôs no altar como oferenda. Ela estava aflita com uma doença física e estava sofrendo muito. Ela era incapaz de caminhar sem a ajuda de suas muletas. Quando ela deixou a igreja, depois do serviço, ela tropeçou e caiu nas escadas. Enquanto ela mesma se levantava sobre seus pés, ela percebeu que havia sido curada. Outra mulher, uma viúva, veio com sua pequena oferta e pediu que ela fosse capaz de manter a sua casa, pois ela era financiada e estava com os pagamentos da hipoteca muito atrasados. Ela foi para casa, mas assim que chegou, ela percebeu que as coisas pareciam estar indo contra ela. Surgiu um vazamento no encanamento de água e ela seria forçada a chamar um encanador para consertá-lo. Como ela o pagaria, apenas Deus poderia saber. Quando o encanador tirou algumas das lajotas do piso para arrumar o vazamento, ele descobriu um cano cheio de dinheiro que o seu marido havia escondido ali, e a quantia de dinheiro foi o suficiente para pagar o encanador e a hipoteca atrasada da casa. Esses acontecimentos são todos verdadeiros e eles podem ser repetidos por qualquer pessoa que relacione-se com a lei, com um espírito de crença, como aquele ministro fez. A lei não falhará conosco se nós não falharmos com ela. Aprenda a usar a lei do louvor em tudo aquilo que você está orando para receber, e você
verá a sua ação. Louvor é fé em ação. Uma lei que merece fé, quando for observada com uma fé confiante, irá sempre recompensar aqueles que a observam. A lei do louvor irá te elevar da doença para a cura, da ignorância para a inteligência, da pobreza para a abundância, da fraqueza para a força, do medo para a coragem. Na verdade, a lei do louvor irá te promover em todas as coisas e em todas as maneiras. Comece a usar a lei agora. Talvez você diga que não tem muito a agradecer. Bem, mesmo quando Jesus tinha 5.000 almas famintas perante ele para serem alimentadas, disse ter pouco. Ele tinha apenas 5 pães e alguns peixes, porém, ele fez alguma coisa com eles. Ele começou agradecendo pelo pouco que ele tinha nas mãos e depois passou adiante. Você conhece a história e o mestre disse que o que ele fez nós também podemos fazer. Não existe exceção para a lei. Como isso pode ser feito? Quando você aprender a pegar o que você já tem e começar por isso, não com lamúrias e condenação, mas com louvor e gratidão. Você estará exercitando a lei e a lei irá fazer a elevação. Louve a Deus, porque a abundância está em todo lugar. Caros inscritos e ouvintes, este é o término da leitura deste fascículo, a lei da apreciação. Aguarde, para breve, a leitura dos demais fascículos desta obra. Muito obrigado pela sua atenção e compartilhamento. Até breve.